Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Maeli, eu sou advogada especialista em Direito Internacional e de Imigração e hoje nós vamos falar um pouco sobre a autorização de viagem e a autorização de residência para filhos menores. É sempre obrigatória? Quando que eu devo apresentar e quando eu sou dispensada de apresentar essa autorização? Vamos ver? Bom, vamos começar pelos casos em que não há necessidade de se ter essa autorização de viagem ou de residência, que é no caso, primeiro, se a família está completa. Então, se o meu filho está acompanhado por mim e pelo pai dele, consequentemente não haverá necessidade alguma de apresentar a autorização para poder fazer uma viagem internacional ou para poder residir em outro país, ok? Então, se o menor está acompanhado do pai e da mãe, não haverá qualquer necessidade de autorização. E também não há necessidade de autorização no caso quando o outro genitor é falecido, tá? Então, se o menor ele possui apenas a mãe e o pai já faleceu, não haverá autorização, não é mesmo? Então, nesse caso, basta estar acompanhado, levar, uma certidão de óbito do genitor, caso seja pedido na imigração ou pela companhia aérea, tá? Então, esses casos são aqueles em que não há necessidade alguma de autorização, se o menor está acompanhado de ambos os pais ou se um dos genitores já é falecido, ok? Agora nós vamos passar para a análise de quando é obrigatória a apresentação da autorização, tá? Então, a autorização de viagem, quando o menor vai viajar na companhia de apenas um dos pais, ou se o menor vai viajar desacompanhado dos pais, é obrigatória a autorização. Então, se o menor de idade ele vai viajar apenas com a mãe, vai fazer uma viagem de férias para outro país, então o pai dele deverá autorizar essa viagem, ok? Da mesma forma, se for o contrário, se o menor for viajar com o pai, a mãe deve autorizar. E se o menor for viajar com os avós, com os tios ou um terceiro, ambos os pais deverão autorizar essa viagem, ok? Então, sempre que o menor tiver apenas com um dos genitores ou estiver desacompanhado, de ambos os genitores, haverá a obrigatoriedade de se apresentar essa autorização para que ele possa embarcar, ok? Se não houver essa autorização, sequer o menor vai poder sair do país, ele vai ser barrado, tá? E por que isso acontece? Isso acontece para se evitar os casos de tráfico de menor, os casos de sequestro de menor, Então, a legislação brasileira, ela já prevê a obrigatoriedade dessa autorização para se evitar esses crimes, ok? A prática desses crimes contra os menores. Essa autorização de viagem, ela pode ser realizada de duas formas. A mais básica e a mais fácil é a autorização feita no próprio passaporte. Então, quando você vai fazer o pedido do passaporte do seu filho, lá na Polícia Federal, quando você vai preencher toda a documentação e realizar o pedido, seja para emissão de um novo passaporte ou para renovação do passaporte, você pode optar em constar expressamente a autorização, tá? Ou a autorização permitindo que o menor viaje acompanhado de um dos genitores, ou a autorização permitindo que o menor viaje desacompanhado dos genitores. Essa autorização feita, quando você vai pedir o passaporte do menor, já vai constar expressamente ali dentro do passaporte, ok? E aí não haverá qualquer empecilho e não haverá qualquer necessidade de se fazer um novo documento em cartório. Basta essa autorização já expressa dentro do passaporte do menor. Porém, nos casos em que não está constando essa autorização no passaporte do menor, ou não foi feita, não foi escolhida essa opção,
Então, a autorização ela deve ser feita pelo outro genitor, né? Ou por ambos os genitores, se o menor for viajar desacompanhado. Essa autorização deve ser feita com firma reconhecida via cartório. O formulário ele pode ser facilmente encontrado na internet, até mesmo no site do Conselho Nacional de Justiça já há um formulário que basta você imprimir, preencher a documentação, assinar, reconhecer essa assinatura em cartório e já é o documento, né? Já é a autorização que o menor deve levar juntamente com o passaporte dele para poder embarcar, ok? Então, a autorização de residência, ela é sempre obrigatória se o menor vai viajar com um dos pais apenas ou se o menor vai viajar desacompanhado dos pais, ok? Uma questão que muitas pessoas se perguntam, né, uma dúvida muito comum é a seguinte: tá, ok, precisa da autorização, mas se eu tenho a guarda unilateral do meu filho, eu ainda preciso da autorização do outro? Sim, ainda que o menor esteja sob a sua guarda, sob a sua tutela exclusiva, ainda assim o outro genitor deverá autorizar, tá? Tanto a viagem internacional como a residência, ok? Sempre deverá ter a autorização do outro. Outra dúvida é, ok, e se o outro genitor ele se nega a fazer essa autorização, ele não quer que eu vá viajar com o meu filho, ele não quer que eu vá morar em outro país com o meu filho, o que eu vou fazer? Nesses casos em que o outro genitor se nega em fazer a autorização, basta você entrar com uma ação judicial, que é uma ação de suprimento de autorização, tá? E nesse caso, o juiz ele irá suprir a falta da autorização do outro genitor. Então, ao invés de você ter uma autorização preenchida e assinada pelo genitor, você vai ter uma sentença, uma decisão judicial permitindo que você viaje ou permitindo que você resida fora do Brasil. Nos mesmos casos, né, ocorre quando o outro genitor não tem contato nenhum. Né? Você não sabe onde o outro genitor mora, você não tem contato por telefone, ele desapareceu no mundo. O que vai fazer? A mesma coisa, basta entrar com uma ação judicial para suprimento da autorização. Mas, de todas as formas, é necessário que haja esse documento, tá? Tanto para viagem, para você conseguir embarcar com seu filho e viajar para outro país, como para você residir também, ok? Esse documento, inclusive, no caso de residência em outro país, ele é fundamental para você conseguir, inclusive, fazer todos os trâmites relacionados à legalização e pedido, né, dos documentos relativos ao menor. Você deve sempre comprovar que o outro genitor está ciente, que o outro genitor está autorizando que o menor esteja ali naquele país, ok? Ressalto que é fundamental ter cautela e fazer todos esses trâmites necessários, tá? Ter todas essas a autorização necessária, seja para viagem, seja para residência, porque se você sair ainda que seja o seu filho, mas você sair do país com ele sem autorização do outro cônjuge, também pode caracterizar crime, tá? Previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então é uma coisa séria, tá? Deve-se sempre ter a autorização. Espero ter esclarecido esse tema para você. Se houver ainda alguma dúvida ou se houver a necessidade de uma análise do seu caso, é só você entrar em contato comigo que terei um enorme prazer em te ajudar. Curte o vídeo, compartilha e se inscreva no canal para que você seja sempre avisado quando tiver vídeos novos aqui. Muito obrigada e até a próxima!